Um frasco de azeite estourou no corredor do supermercado e, por um instante, tudo que eu conhecia ruiu como vidro no chão. Eu estava empurrando o carrinho, pensando nas linhas que precisava cortar no vestido da Dona Teresa, na conta de luz que vinha mais alta do que o esperado, quando o barulho me atingiu primeiro, aquele estalo seco, um respingo escuro que pingou no meu sapato. O cheiro veio junto, uma gordura quente, um pouco de vinagre e lembranças que eu não havia chamado. Olhei para baixo, peguei o que podia das mãos e foi aí que o vi. Um homem encolhido no corredor das conservas. Não era um homem jovem, mas também não era velho como eu. Tinha um corte de cabelo simples, trajava uma jaqueta cor de café e um gesto distraído de quem procura algo na lista. Ele sorriu sem querer quando eu cruzei o olhar. Sorriu como se recuperasse de um momento embaraçoso. No entanto, havia na face dele uma cicatriz fina, quase uma linha de mapa, que eu conhecia melhor do que qualquer nome. E o dedo mindinho da mão direita, curvado, lembrando a forma de uma agulha de costura torta. Ele se movia daquele jeito quando segurou o frasco para me ajudar a levantar os restos. Era o mesmo gesto que o homem tinha feito quando eu o enterrei. Eu pensei que eu tinha enterrado um homem. Na minha cabeça, aquele enterro havia fechado um capítulo. Havia a terra, os vizinhos, a missa pequena, o caixão fechado. Tudo o que se espera de um final digno. Mas ali, entre latas e promoções de feijão em lata, a impressão de que poderia ter me enganado rasgou o tecido fino da minha segurança. Não foi uma sensação. Foi uma certeza que se fez, via cicatriz, via dedo. A mesma marca que eu obedecia pelo tato há tanto tempo. Fui embora com o carrinho trêmulo. Segui sem querer até o caixa. Fiquei ajeitando meu pagamento com as mãos tremendo. A atendente perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse que não. Saí do supermercado e, por inércia, olhei para trás. Ele já estava no estacionamento. Subiam num carro pequeno, um cinza simples. Prendi o ar no peito como se guardasse uma palavra. Naquele dia voltei para casa e não fiz o que vinha fazendo desde que me tornei viúva. Não fui direto para a máquina de costura. Não contei os últimos centavos na caderneta. Eu sentei na pequena cadeira de madeira da cozinha. Olhei para a janela e deixei a imagem do frasco estilhaçado se depositar no peito. O mundo ao redor continuou. O rádiozinho antigo da vizinha tocou uma canção que eu conhecia desde menina. Alguém bateu à porta com pressa. O varal na rua oscilou ao vento. Mas havia uma fissura dentro de mim. Uma pergunta grande e tonta. Será que tudo que eu vivi era mentira? Não gosto de perguntas sem trabalho. Então respirei, peguei meu caderno de contas, aquele caderninho com páginas manchadas de cola de tecido, onde eu anotava cada peça vendida, e comecei a montar uma lista. Memória é uma coisa delicada. Eu precisava de fios mais firmes que lembranças. Havia pequenos detalhes objetivos que eu poderia comparar. A cicatriz, a deformidade no dedo, o carro, o bairro onde eu o vi. Eu precisava saber. Não queria acreditar que eu havia sido vítima de uma farsa tão longa. Não queria aceitar que o luto e o enterro haviam sido papel pintado cobrindo algo diferente. Mas, se fosse verdade, eu tinha responsabilidade, comigo mesma e com os outros que podiam ter confiado naquela história. No final daquele dia, mandei uma mensagem para Teresa, a vizinha que me conhecia desde quando eu ainda costurava vestidos de noiva no fundo da igreja. Pedi que ela não comentasse nada por enquanto. Pedi a ela que se lembrasse de carros estacionados em frente à minha casa nos meses anteriores. Pequei no impulso de dizer o nome dele, mas não disse. Não queria que a palavra chegasse tão fácil aos ouvidos errados. Deitei com a cabeça cheia de imagens. A terra, a missa, a mão no caixão. Minha cama era estreita desde a morte do meu marido, e eu havia aprendido a dormir com a ausência como um cobertor pesado. Agora, porém, o cobertor parecia cobrir outra coisa, algo que eu precisava puxar para fora. Dormi tarde e acordei mais cedo ainda, decidida a seguir o fio até onde desce. No segundo dia, voltei ao supermercado. Caminhei pelo corredor das conservas como quem volta ao local de um acidente. Tentei encontrar qualquer coisa que pudesse ligar aquele homem ao que eu conhecia. Havia uma câmera no teto, discreta, apontando para as prateleiras. Perguntei à gerente se era possível ver as imagens. Ela hesitou.
Recordes de segurança não são coisa que se entregue assim, mas quando disse que era para uma questão pessoal, ela anotou meu nome e telefone. Disse que iria ver se havia algo disponível. Não contei como a imagem estava disponível para mim em minha cabeça, apenas agradeci e saí com as mãos voltando a suar. Eu sabia que precisava de ajuda. Não eram apenas lembranças. Havia documentos, contas, procurações no meu nome que eu lembrava de ter assinado, mas que, depois de algum vasculhar, pareciam deslocadas no tempo. O meu nome foi usado. Peças de papel foram encostadas umas sobre as outras, como retalhos em croquis mal cortado. Mas eu não sabia o alcance, e para transformar suspeita em prova era preciso tempo, técnica e uma pessoa que não emocionasse diante de memórias. Foi Teresa quem me falou de Durval. Tem um homem na cidade que resolve coisas, disse ela. Não é polícia, mas ele encontra as pontas das linhas soltas. Faz anos que ele ajuda a gente com vizinhança. Pagamento? Cada um do jeito que pode. Ela me deu o endereço de um bar pequeno na rua de trás, onde Durval costumava esperar pelo dia acabar. Durval não era alto. Parecia ter a postura reduzida pelo hábito de encarar papéis em mesas apertadas. Tinha olhos que avaliavam sem pressa, como quem lê tecido antes de cortar. Não usei a palavra detetive quando o falei com ele. Disse apenas que talvez precisasse de alguém para ver o que eu não consegui ver. Ele sorriu com a boca, não com os olhos, e me pediu um café. Me conta do começo, ele falou. Onde viu a primeira coisa que te incomodou? Contei sobre o frasco, sobre o homem, sobre o enterro. Falei com calma, como quem vai costurando uma linha. Ele me interrompeu poucas vezes, sempre para anotar algumas palavras num caderno gasto. Não cheguei a mencionar os nomes dos envolvidos. No que ele anotou, notei algo que não aparece nos livros de receitas: a impaciência prática. Ele fazia perguntas que empurravam a memória para dentro de fatos administrativos. Quando foi o enterro? Havia documentos deixados? Quem tinha poderes para assinar em nome do falecido? Expliquei que, depois do enterro, algumas coisas haviam mudado. A conta da casa foi transferida, supostas dívidas surgiram e havia uma procuração falsa, ou assim eu pressentia, que havia permitido a um homem que não era meu marido assinar contratos e sacar valores. Era um mundo técnico que eu não entendo bem, mas sabia reconhecer quando a linha era cortada para fora de mim. Durval pegou meu caderno de contas e folheou. Suas mãos pareciam habituadas à rotina do papel, assim como as minhas. Ele pontuou que ele podia começar com o básico: ver se havia imagem do estacionamento, tentar identificar a placa do carro, buscar registros telefônicos e, se preciso, visitar os cartórios para verificar assinaturas. Disse também o que eu já temia. Coisas assim podem demorar, envolvem burocracia e muitas vezes ficam retidas em canais que não pertencem a nós. Mas há atalhos, ele disse num tom que não era nem promissor nem desanimado. Pessoas falam. O que sai por aí, se for bem recolhido, vira mapa. Foi um mapa o que Durval começou a desenhar. No primeiro dia, ele me pediu apenas uma foto. Não posso dizer que inventei coragem para tirar a imagem, apenas aconteceu. Tirei uma foto do carro com o celular, tremida porque eu estava tremendo, e enviei para ele. Ele respondeu rápido. Conseguiu melhor imagem pela câmera do próprio carro dele e, naquela noite, me devolveu uma lista de possíveis proprietários. Entre os nomes, um me soou pesado como um retalho velho. Havia uma cadeia de empresas de fachada, pessoas que assinavam documentos com tinta e nome falso, e um homem que usava nomes diferentes conforme a necessidade. No decorrer das semanas seguintes, o processo tomou forma de rotina. Eu ia costurar, deixava a máquina trabalhando sozinho no vai e vem e entre um ponto e outro conferia mensagens. Havia extratos bancários que não batiam, cheques que circulavam sem sentido, cartas que pareciam endereçadas a alguém que eu não conhecia. Durval chamava isso de mão invisível que puxava os fios. Ele pediu que eu guardasse tudo: notas fiscais, envelopes, cartas. Eu relutei em abrir algumas. Documentos são pequenos objetos com grande poder de reabrir feridas. Enquanto isso, comecei a perceber que haviam outras vidas tocadas por aquela trama. Cláudia apareceu como personagem numa conversa de portão. Era a mulher que morava numa casa ao lado, que, segundo a vizinhança, tinha acolhido o tal homem durante meses. Teoricamente, ela era uma vítima também. Estava com 2 filhos pequenos e acreditara, como eu,
numa história construída para ser aceita. Mas, como sempre, a realidade era mais complexa. Havia boatos de que Cláudia recebera favores, que tinha sido convidada a assinar papéis que ela não entendia. Não me permiti julgar. Vi nela, acima de tudo, uma mulher cansada, com a mesma ansiedade que eu sinto quando o dinheiro aperta e as contas parecem enrolar uma sobre a outra. Havia também Marcelo, meu filho. Era difícil escrever o nome dele sem sentir a ponta do fio que ainda nos unia. Naquele caminho em que eu tentava descobrir, havia partes da verdade que me apontavam para dentro de casa. Havia movimentações bancárias pequenas que passavam por sua assinatura, mensagens que sugeriam que ele tinha recebido ordens ou facilidades. Não podia fechar os olhos, mas também não podia acusar sem mais que suspeitas. Chegar ao ponto em que comecei a conversar com meu próprio filho foi como desfiar um botão de roupa amada. A conversa foi dura e necessária. Ele não negou que conhecera o tal homem, e suas mãos traíam nervosismo quando tentou explicar. Dizia que havia coisas que havia feito por necessidade, que se envolvera por falta de opção. Eu ouvi mais do que questionei, porque sabia que, se partisse para a acusação imediata, perderia muito do que restava das nossas relações. Pedi apenas que me dissesse a verdade. Marcelo olhou para mim, e por um instante vi o garoto que eu ensinei a enfiar agulhas, que acompanhava minha rotina nos fins de semana. Dificilmente um crime é produto de um só coração ruim. Às vezes é o resultado de um aperto, de escolhas feitas em momentos de desespero. Ele acabou admitindo que havia assinado alguns papéis em branco, que havia entregue documentos para um homem que dizia trabalhar para um assessor, e que em 1 ou 2 casos havia recebido orientações que ele achou normais na época. Fiquei com o gosto de metal na boca. Não era a confissão que eu desejava, nem era a absolvição. Era apenas mais uma linha a ser verificada. Em meio a tudo isso, o assombro maior foi quando percebi que a minha vida administrativa estava permeada por atos que eu havia permitido sem perceber. Consultas no cartório, procurações, contas bancárias com movimentações fora do meu conhecimento, tudo apontando para alguém que entendia como mexer com papéis e corações. Havia pessoas que olhavam para mim com pena e outras que me olhavam com reservas. A cidade é pequena. As notícias correm rápido como vento em campo seco. Eu sentia os olhos sem que ninguém precisasse dizer nada. Foi então que uma mulher apareceu na minha porta, com os punhos marcados pelo trabalho e um traje que parecia ter sido costurado por mãos próprias. Ela tinha um olhar sereno que me fez lembrar de minha avó. Chamava-se Rosalina e era conhecida por toda a região como curandeira, mas não no sentido que a imaginação de Manchete sugere. Ela era uma mulher que fazia de suas casas um ponto de encontro. Cozinhava para quem precisava, dava ervas simples para dor de cabeça, ouvia histórias e guardava segredos. Havia quem a acusasse de mexer com o inexplicável. Eu a vi como guardiã de palavras que as pessoas não sabiam para quem dizer. Vim porque alguém disse que você precisava de alguém para escutar, ela disse, sem rodeios. Sua voz tinha a firmeza de quem fala pouco, mas ouve muito. Hesitei. Não sou pessoa de muitos segredos, mas também sei que algumas coisas devem ser medidas antes de serem expostas em voz alta. Convidá-la para entrar foi natural, como se já esperasse companhia. Ela acomodou-se na cadeira que só eu usava quando recebia visitas, pegou o bule esquecido no fogão e serviu café. Não perguntei de onde vinha. Em nossa cidade, Rosalina surgia como se sempre tivesse estado onde se precisava dela. Ela falou de forma simples, sem metáforas difíceis. Disse que às vezes as pessoas precisam de um lugar para entregar o que pesa. Não era a filosofia mística, era a prática. Acontece que naquela manhã, antes de bater em minha porta, ela havia passado pela esquina onde o homem costumava jantar e recebido uma carta. Era uma carta pequena, amarelada na margem, que alguém deixara sobre a soleira de sua varanda. Me pediram para confiar, explicou ela, e os olhos brilharam numa coisa que não era vaidade, era preocupação. Quando vi o envelope, minhas mãos tremeram. Não sei o que esperava. Talvez nada, talvez um adeus formal, a última palavra de um homem que se arrepende ou que se confessa. Todo enterro nos dá isso, uma palavra final, um velório que é ato de dizer adeus. Mas o título desta história me acompanhava mesmo sem que eu soubesse o que vinha. Todos acharam que a carta era um adeus. A curandeira mostrou que era uma confissão. Rosalina não era exibida. Ela colocou o envelope entre nós sobre a mesa de madeira lascada,
como se fosse um objeto que podia cortar a superfície do cotidiano, e no mesmo gesto pediu silêncio. Eu senti um peso antigo enquanto arrastava a ponta do dedo pelo lacre, e representei por uma fração de segundo o meu próprio enterro, a terra fria, o rosto fechado do caixão. Não queria abrir. Queria ao mesmo tempo que aquela folha escrita me dissesse que eu estava certa, que eu não havia enterrado um homem à toa, que havia justiça no mundo, mesmo que lenta. "Você quer ler agora?" perguntou Rosalina. A pergunta dela me terraplanou. Era invasiva e delicada. Ler a carta seria trair a memória que eu construíra no enterro, mas não ler seria viver numa mentira possível. Respirei, peguei o envelope e senti o papel áspero. Havia tinta dentro. Havia uma voz. Eu sabia que, fosse o que fosse, ali caberia uma confissão ou um adeus. Neste momento, a cidade continuou a ser cidade. Meninos rindo na rua, a máquina da costureira da esquina engolindo tecido, um caminhão de frutas buzinando na longe. Mas a minha sala parecia curvar-se em torno do envelope. Havia comoção e uma calma ao mesmo tempo. Eu me lembrava de costurar retalhos. Quando juntamos dois pedaços que não combinam, às vezes precisamos cortar, aparar, alinhar. A carta ali era uma tesoura que podia deixar feridas, mas também podia abrir caminho para alinhavos certos. Parei antes de abrir, não porque tinha medo de descobrir, mas porque havia necessidade de preparar um caminho para aquilo que viesse. Precisava dizer a Durval, precisava dizer a Marcelo, precisava que existisse uma ponte legal, uma advogada que não se impressionasse com emoção. Tudo isso borbulhava como água esperando para ferver. "Antes de abrir, vamos pensar o que vai fazer com isso", disse Rosalina. "Uma confissão pode ser remédio, pode ser veneno, depende de como se usa." Ouvi a prudência na voz dela, e, naquele instante, o que eu mais queria era temperar a emoção com cautela. Segurei o envelope e senti que, se abrisse sem perceber, poderia perder uma jogada importante. Havia, no entanto, uma verdade inegável. A carta não era apenas meu adeus. Se era confissão, poderia orientar investigações, poderia ajudar pessoas que haviam sido feridas de outra forma. Não era prova absoluta, sabia disso, embora meu coração desejasse que fosse, mas era pista moral. Era quem tinha escrito a palavra perdão, ou culpa, ou sinto muito, em tinta escura. Aquela noite, voltei para casa com o envelope fechado no bolso do meu casaco. Dormi com ele sob o travesseiro, não por superstição, mas para manter o objeto perto. Durante as horas que se seguiram, sonhei com cenas que não tinham relação direta com o que viria depois. Mãos costurando, crianças correndo num quintal, um homem que escondia papéis dentro de um livro. A vida, percebi, tem camadas. O que tínhamos era uma camada que podia ser retirada, e debaixo dela talvez houvesse mais coisas. Nas semanas que se seguiram, organizei o que pude sem revelar o conteúdo do envelope. Copiei documentos, contei transações, guardei extratos. A advogada ainda não havia entrado na história de fato. Sugeri que ela viesse quando tivéssemos algo palpável. Durval me pediu calma. Ele disse que as cartas, por mais eloquentes que fossem, poderiam ser usadas de forma errada se expostas sem amparo. Ele queria, com razão, cruzar o que havia na carta com evidências técnicas, imagens, cheques, assinaturas, gravações. Sem isso, uma confissão escrita pode ser apenas letra no vento. E enquanto eu me movimentava entre cadernos, agulhas e telefonemas furtivos, a cidade começou a cochichar. Havia quem dissesse que eu devia abrir o envelope em público, quem dizia que eu devia entregar tudo à polícia. Eu não era mulher de palanque, não queria espetáculo. Meu intuito era simples, saber a verdade, e se houvesse dano, buscar reparação que não fosse apenas vingança. Uma manhã, Rosa Maria da pagaria trouxe pão na porta, e ao perceber o envelope, me perguntou baixinho: "O que tem aí, menina? É um adeus?" Eu olhei para ela e vi no rosto a curiosidade de quem foi acostumado a ver novelas abrindo segredos. Sorri com a boca, e não com os olhos. "Não sei dizer", falei, "mas sei que não é só um adeus, é algo que pode nos mostrar mais." Rosa entendeu, e assim a carta foi ficando um segredo partilhado por poucas mãos. Rosalina voltou algumas vezes, trouxe chá, plantou bolos na mesa e, em certas tardes, apenas sentava e olhava a máquina de costura trabalhando.
Sua presença era como um ponto de apoio. Não julgava, só estava ali para acolher. Chegou o dia em que decidi abrir o envelope. Não foi um ato impulsivo. Havia acordos prévios. Durval havia conseguido extratos que mostravam movimentações estranhas, e uma câmera de segurança do supermercado havia liberado um trecho da gravação do dia do encontro. Havia, portanto, elementos que justificavam a leitura. Se a carta trouxesse confissão, ela poderia confirmar caminhos já abertos. Se trouxesse apenas remorsos, poderia ser usada para entender motivações. Sentei-me à mesa da cozinha, com a luz de fim de tarde entrando pela janela. O barulho da rua era o mesmo da vida que eu havia escolhido. Casas, crianças, pessoas. Deslizei a ponta do dedo pela aba do envelope e retirei a folha com cuidado. A caligrafia era de um homem com pressa e arrependimento. Linhas tortas, palavras pequenas que tentavam se encaixar num espaço maior do que o corpo permite. Li as primeiras linhas e senti uma mistura de coisas: alívio, raiva, compaixão. Era uma confissão, não no sentido técnico de prova judicial, mas no sentido humano. Era alguém se vendo nu diante das consequências de seus atos. Ao terminar de ler, fechei os olhos. A confissão era uma lâmina que cortava através do meu trabalho de resignação. Tinha nela dor e, ao mesmo tempo, uma claridade. Para mim, a carta era mais do que adeus. Era uma confissão que permitia, enfim, compreender. Havia uma libertação no reconhecimento do erro, mas sabia também que aquilo não baste para que se faça justiça automaticamente. Havia necessidade de formalizar, de cruzar nomes, de protocolos. Levei a carta a Durval no dia seguinte. Ele leu, fez anotações, apontou referências e disse que aquilo mudava o jogo de várias formas, transformava suspeitas em pistas direcionadas. Ele pediu que eu entregasse a cópia à eventual advogada, que procurássemos a promotoria com cautela, para que medidas cautelares, bloqueio de contas, busca e apreensão pudessem ser requeridas com respaldo. Ele também ressaltou, com o seu jeito prático, que confissões escritas podiam ser questionadas em juízo e que testemunhos e documentos bancários continuavam essenciais. Havia um alívio inegável por finalmente ter algo que falava com voz humana do outro lado, mas também havia um novo peso. Eu estava entrando no labirinto da exposição. A carta me colocava no campo aberto, onde havia a possibilidade de retaliação, de empurrões, de processos. Entendia que precisava manter calma, e, sobretudo, que precisava preservar o respeito por pessoas que, como Cláudia, haviam sido envolvidas e que não mereciam virar espetáculo. Nos dias seguintes, Durval se tornou ainda mais presente. Eu via o homem andar pela cidade com uma pasta sob o braço, conversar com funcionários do banco com a reserva de quem tem paciência para a burocracia e anotar em seu caderno coisas que me davam esperança. Havia reuniões com funcionários de cartório, tentativas de verificar assinaturas, e um esforço paciente para conectar pontos, data de entrada de procurações, carimbos, telefonemas. Cada pequena confirmação era como alinhar um ponto na máquina de costura. Parecia insignificante isoladamente, mas juntos formavam um desenho. E foi nesse movimento que, no fim de tarde de uma quarta-feira, uma chamada inesperada chegou. Do outro lado da linha, uma voz formal disse que uma pessoa da promotoria queria falar. Ouvi o nome da promotora, Flávia Mendes. A menção trouxe uma ponta de nervosismo e outra de alívio. Seria a promotora alguém que ajudaria a transformar a confissão em diretiva de investigação? Eu sabia que promotoras e promotores têm limites, que não fazem milagres ao toque de uma folha de papel, mas ser ouvido por quem representa o Estado era um passo que eu, como cidadã, precisava dar. Quando desliguei, percebi que a cidade havia escurecido de repente. A máquina de costura desligada no canto parecia respirar. Peguei a carta, dobrei-a com cuidado e coloquei-a dentro de uma pasta plástica. Aquela pasta vinha comigo para o escritório da promotoria e, mais tarde, para a mesa da advogada. Não era mais um segredo entre vizinhas. Era agora um fio a ser puxado por mãos que teriam, espero eu, competência e prudência. Naquela noite, sentei-me diante da minha máquina, pus um retalho sobre o tecido e deixei a agulha fazer o seu caminho. Costurar, aprendi, é uma maneira de reconstituir o que se rasgou. Cada ponto que eu dava trazia um pouco de ordem ao caos que a carta e a investigação haviam provocado. Pensava em como a vida desfaz e refaz. Um corte, um alinhavo, uma pequena dobra que muda o caimento. A carta já não era só o fim de algo, era a primeira costura do que eu esperava ser um recomeço. E era também para mim a prova de que a verdade pode se manifestar de formas inesperadas.
Todos acharam que a carta era um adeus. Eu, com a ajuda de uma mulher que costurava com a vida e de um homem que sabia escutar papéis, comecei a ver que ela era outra coisa. Uma confissão, que podia, se usada com sabedoria, abrir portas para a justiça. Mas eu sabia, lá no fundo, que abrir essas portas exigiria paciência, coragem e mais que uma palavra escrita. Haveria audiências, perícias, recursos. A lei não é teatro, é trabalho penoso e lento. E ainda assim, havia esperança. Na manhã em que levei a pasta até o prédio da promotoria, a cidade parecia mais clara. Pessoas iam ao trabalho, crianças atravessavam o caminho da escola. Entrei com os passos firmes, mas com o coração batendo com a expectativa de quem sabe que um fio solto pode enfim prender uma peça. A recepção foi formal, me pediram identificação e marcaram a reunião. Saí e fui para a pequena sala onde costumava costurar, esperando a hora de ouvir o que a promotora poderia dizer. Enquanto isso, a vida costurava seus próprios desdobramentos. Um telefonema de Cláudia pedindo para falar, uma mensagem de Marcelo pedindo paciência e propondo que ajudasse como pudesse. Senti que a trama que se expandia com a carta tocava muitas mãos. Havia responsabilidade. Não era momento para punir com o olhar, era momento de colocar as coisas no lugar. Por mais que o calor da raiva me atravessasse em minutos soltos, eu sabia que agir de forma justa era o que no fim guardaria minha integridade. Quando a reunião com a promotora foi marcada, levei comigo a pasta plástica e uma cópia da carta. Não para que ela virasse prova isolada, mas para orientar. A promotora ouviu com atenção, fez perguntas diretas, ponderou sobre prazos e ressaltou que para medidas cautelares seriam necessárias corroborações. A carta era um ponto a favor, disse ela. Não era a corda que prenderia todos os culpados, mas seria um ponto de partida. Eu saí da promotoria com a sensação de que o mundo legal era mais contido que o imaginário popular, que se movia em prazos, pareceres e perícias. E ainda assim, havia começo. Naquele mesmo dia, ao voltar para casa, vi uma mulher na calçada que conhecia de vista. Era Teresa. Ela me olhou como se soubesse do peso que eu carregava. Sem que eu dissesse nada, Teresa trouxe um prato de biscoitos. Não havia palavras grandes entre nós. Trocamos pequenos gestos de solidariedade. A verdade, percebi, se faz também de redes humanas, não só de papéis e carimbos. Numa tarde, sentada com a carta dobrada dentro da pasta, eu imaginei o que viria. Talvez prisões, talvez devoluções parciais, talvez nada além de processos longos. Não queria misturar esperança com garantia. A lei podia não restituir tudo, e a justiça podia ser parcial. Mas havia algo que eu precisava recuperar acima de bens materiais, a minha própria história. A carta me devolveu, de um modo que eu não esperava, a possibilidade de remendar o que havia sido desfeito. A sensação era quase física, a costura de um corpo que teve partes arrancadas e precisava ser remontado. E foi nesse ponto que senti a presença de uma escolha: manter a carta como adeus, como um documento íntimo que consolava, ou usá-la como confissão que abrisse relações com instituições e outros agentes. Escolhi a segunda. Não por sede de punição, mas por sede de ordem, porque viver num lugar onde papéis e promessas se desmanchavam era um risco para todos, e porque, no fundo, queria que as crianças de Cláudia tivessem um mundo onde adultos respondessem por suas ações. No dia em que a polícia fez a primeira intimação, um ato contido, burocrático, mas sonoro para quem viveu dias de silêncio, eu estava na minha oficina. O som do carro parada na rua me fez levantar. Soube então que os fios, uma vez puxados, começavam a mexer com a trama inteira. Senti medo pelo que podia vir, mas também uma estranha certeza de que eu não estava sozinha. Havia vizinhos, havia uma curandeira com um envelope, um detetive que sabia perguntar, uma promotora que ouvira, e lá no centro, um pedaço de papel que dizia coisas que alguém não quis dizer em vida. Quando a equipe bateu à minha porta para me perguntar se eu poderia identificar formalmente o homem do supermercado, eu estava pronta. Não porque havia me tornado forte de repente, mas porque a confissão me tinha dado uma bússola. A carta não era prova de per si, dizia meu senso prático. Era, entretanto, uma mão que apontava. Eu a usei para apontar. E foi assim, com passos calculados e com a mão firme no envelope que já não era mais só meu, que entrei num corredor que eu não escolhi, mas que precisava atravessar. Não havia faixas, não havia aplausos, havia apenas o zumbido do ar-condicionado e o eco das minhas botas no piso do prédio público.
Eu sabia que o que viria depois exigiria paciência e cautela, medidas cautelares, perícias, talvez prisões, talvez recursos, e que nem tudo se resolveria com uma folha. Ainda assim, eu segurava a carta como quem segura uma linha que pode, finalmente, costurar a verdade ao corpo da vida. Quando a porta se fechou atrás de mim, senti a história tomar fôlego. A carta que muitos achavam que seria um adeus estava apenas começando a falar. Se essa história está tocando você de alguma forma, fica comigo até o fim. Tem uma parte que muda tudo, e eu quero que você veja como a verdade foi costurada. Quando saí da promotoria, a sensação era de estar numa máquina que havia começado a funcionar, lenta, firme, com peças que se encaixavam por atrito. A promotora Flávia pediu calma e me explicou, com a linguagem direta de quem conhece prazos e limites, que o papel dela não fazia milagres, mas podia abrir portas. Pediu também cautela na exposição. Eu entendi. Levei a carta dobrada dentro da pasta plástica como uma espécie de mapa que só revelaria sentido se seguissem os caminhos certos: cartórios, perícias grafotécnicas, registros bancários, imagens de câmeras. Houve dias em que eu costurei mais com os olhos do que com as mãos. A máquina fazia o som rítmico de sempre e eu lia e relia mensagens, conferia datilhas de cheques e tentava entender o encadeamento dos nomes falsos. Durval ia e vinha com um caderno cada vez mais cheio de observações. Ele não usava palavras grandiosas, mas sua presença era constante. Entrevistas em bancos, conversas baixas com funcionários de cartório, buscas por registros em empresas que pareciam ter nascido apenas em carimbos. Foi Durval quem apontou para a necessidade de formalizar o que tínhamos. Ele me avisou que a carta, apesar de poderosa no coração, precisava ser emendada por provas técnicas para que a promotoria pedisse medidas cautelares. E assim fomos atrás. Perícia grafotécnica para comparar assinaturas, levantamento de extratos que mostravam transferências estranhas, cheques empenhados para empresas sem operação e imagens de câmeras que confirmavam rotas e encontros. Cada encontro, cada documento, era um ponto alinhavado num desenho que até então estava muito disperso. A doutora Simone entrou na história como quem entra para costurar um remendo complicado, com precisão e paciência. Ela tinha a voz clara, sem dramatismos e um senso prático que me deu segurança. Explicou o que podia ser pedido de imediato, o pedido de medidas cautelares para bloquear contas e impedir que valores continuassem a circular, a requisição de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos, ofícios a cartórios para verificar a autenticidade de procurações e certificações. Repetiu, como quem bate o ponto, que confissão moral não era prova plena, mas que seria levada em consideração e somaria às demais peças. Quando começamos o pedido formal de cautelares, senti uma concentração de responsabilidade. A promotoria recebeu as planilhas, as imagens, a carta e os laudos preliminares. Flávia pediu cuidado. Qualquer vazamento poderia comprometer diligências. Por isso, acertamos uma rede discreta de comunicação entre mim, doutora Simone e Durval. Era um esforço de precisão, não de espetáculo. Houve semanas de espera para que a juíza avaliasse o pedido de medidas. Nesta espera, eu aprendi a tolerar a lentidão institucional com o mesmo tipo de paciência com que se espera a tinta secar num tecido recém-tecido. Muitas vezes me vi repetindo mentalmente os trechos da carta, não para reviver a dor, mas para lembrar a linha de onde puxar. A carta, querida e perigosa, guiava, mas não governava. O dia em que o mandado foi expedido veio como uma manhã clara depois de muita chuva, inesperadamente luminosa. A palavra busca e apreensão foi pronunciada com cautela, e eu senti, ao mesmo tempo, alívio e apreensão. Alívio porque havia um mecanismo institucional em andamento. Apreensão porque sabia que aquele gesto exporia vidas e que a exposição precisava ser feita com respeito. As equipes bateram em portas que eu nunca imaginara serem abertas outra vez. Havia endereços que levaram à identificação de empresas fantasmas e a documentos amarrados por carimbos frios. Na casa onde ele, o homem do supermercado, tinha passado a maior parte do tempo, encontraram pastas com contratos, em muitos casos rasurados, em outros substituídos por cópias modernas. Uma impressora com várias páginas recentes, papéis soltos, um caderno com anotações que pareciam ter sido feitas às pressas. Nada de novela, tudo muito técnico. Os policiais trabalharam sob a supervisão do Ministério Público. Nenhuma revista sensacionalista foi autorizada a filmar as diligências. Havia um cuidado por parte da promotoria em não virar espetáculo aquilo que era processo. A carta serviu como um fio condutor.
Em certos trechos, ele aceitava ter usado procurações e documentos em nome de outros. Em outro ponto, citava nomes curtos, apelidos e locais. Foi possível, com a ajuda das anotações de Durval e das quebras de sigilo bancário autorizadas pela Justiça, traçar uma rede de relacionamentos aparentemente socioeconômicos que sustentava o esquema. Vale explicar. A investigação encontrou uma superfície de crimes financeiros, assinaturas falsificadas, indícios de estelionato e de lavagem, e por isso as medidas foram voltadas para impedir que os bens sumissem enquanto se apurava a verdade. Quando o mandado de prisão temporária foi cumprido contra o homem que se apresentava com nomes diferentes, Osvaldo, Roberto, e outros que a cidade vai apanhando como se fosse borboleta inquieta, não houve gritos, não houve alarde. A ordem foi executada com a mesma frieza de um protocolo que preserva direitos e evita arbitrariedades. Ele foi conduzido sem grandes alardes, com advogados presentes, e teve o direito de ser ouvido. Isso é importante. A justiça que pretendíamos não podia atropelar garantias. Eu não queria um espetáculo de humilhação. Queria que se fizesse o que a lei permite, para que, ao final, quem lesou respondesse dentro do que o Estado permite. A repercussão veio depois, lenta como correntes que se ajustam. A imprensa local tratou o caso com a seriedade que lhe coube, noticiando prisões, mas também lembrando que investigações como essa correm risco de recursos e impugnações. Alguns vizinhos, ainda cautelosos, observavam minha rotina com olhares que misturavam pena e curiosidade. Outros enviavam mensagens de apoio, pequenos gestos que pareciam dizer: a cidade está com você. Marcelo foi chamado a depor. A conversa entre eu e ele foi, como imaginará quem já teve que discutir a conduta de filhos, delicada e tensa. Ele havia de fato assinado alguns papéis. Alegou necessidade, pressões, uma juventude mal orientada, e admitiu ter colaborado com investigações depois de perceber o que acontecia. Doutora Simone aconselhou que ele cooperasse. No contexto da investigação, colaboração pesa, e foi assim que Marcelo acabou por ajudar a identificar contas e fluxos que ele, na época, admirara como rapidez. Não o absolvi por zelo maternal e tampouco o deneguei por ódio. Foi possível manter uma linha firme. Ele tinha cometido erros que o envolveram juridicamente, mas sua cooperação e o fato de não ter sido o cérebro do esquema foram considerados. Isso não significa que a justiça se acomodou. Significa que a história humana é cheia de nuances e que cada caso recebe tratamento à luz dos atos e da capacidade de reparação. Cláudia, por sua vez, foi ouvida em conjunto com testemunhas. A ela reservei uma postura que não reduzisse sua dignidade. Pude ver nos olhos dela o efeito do turbilhão. Jovens filhos, promessas quebradas, a necessidade de proteção. Em muitos momentos, ela se colocou como vítima de manipulação e de promessas bonitas. Em outros, havia indícios de que participara de atos sem plena compreensão do alcance. A promotoria e a defensoria pública deram o espaço para que ela se explicasse. Havia entre nós um esforço para não transformar sua vida em moeda de espetáculo. Ofereci a ela, quando pude, palavras de apoio e apontei caminhos para a ajuda, desde possibilidades de acompanhamento social até formas de acesso a programas que pudessem amparar as crianças. Ao fim daquele processo inicial, houve medidas concretas. Contas foram bloqueadas preventivamente, documentos passaram por perícias, aparelhos eletrônicos foram apreendidos para análise. Não foi e não poderia ser uma devolução automática de tudo. Alguns bens estavam em nome de terceiros, ou já haviam sido vendidos. Outros ficaram sujeitos a decisões posteriores. O importante foi que a rede de exploração teve o seu fluxo interrompido temporariamente, o que evitou a dissipação imediata de patrimônio que poderia tornar o ressarcimento impossível. Isso por si só foi um alívio. Acompanhando o desenrolar da investigação, a cidade também virou personagem. Havia quem me oferecesse café e quem me perguntasse com voz baixa se eu não me sentia avaliada. Vizinhos trouxeram testemunhos, alguns úteis, outros apenas pormenores. O que mais me marcou foi a solidariedade prática. Uma senhora da rua, Dona Marlene, passou a ir até meu ateliê nos dias em que eu precisava me concentrar para preparar aulas. Ela ficava ali, dobrando retalhos, como quem tece coragem ao meu lado. Essas pequenas presenças foram costurando o que a carta começara a desvendar. A verdade é sustentada por mãos, não por manchetes. Em uma audiência preliminar na promotoria, Flávia fez uma exposição concisa do que havia sido levantado.
A carta foi apresentada como elemento de investigação, não como pilar único. O juízo que acompanhava o caso ressaltou a necessidade de perícias adicionais e autorizou medidas que mantinham a integridade do processo. A defesa do homem apresentou argumentos que questionavam a autenticidade de alguns documentos e o contexto em que assinaturas teriam sido feitas. Era previsível. A lei dá espaço para contrapontos. Doutora Simone e a promotoria trabalharam para contrapor as teses com provas técnicas, extratos, gravações, laudos. Houve, numa das fases, um momento que me fez sentir a fragilidade humana em sua forma mais crua. A visita a uma pequena sala, onde ele, algemado e sem a pose de homem que viveu se apresentando, chorou de um jeito que não cabe em manchetes. Pedi para que ninguém filmasse. Humanizei o momento porque ninguém perde a dignidade por completo. Há sempre um resto de condição humana que merece ser observado. Sua carta, a confissão que ele deixara com Rosalina, não eliminava a dor das vítimas, nem justificava seus atos, mas permitia compreender que o crime ali era também de um sujeito vulnerável às próprias mentiras. Naquelas horas em que a justiça fazia seu trabalho técnico e a cidade observava com prudência, eu precisei decidir como me reerguer. Sempre que a investigação me puxava para fatos e números, minha oficina me puxava de volta para a realidade viva. Retalhos, cores, o som da máquina. Foi ali que, aos poucos, comecei a reconstruir a vida que havia sido quebrada. Criei o ateliê com a intenção não apenas de recuperar renda, mas de reorganizar meu espaço afetivo. Cada peça feita era uma narrativa de continuidade. Decidi também que parte do que conseguisse recuperar, e poderia recuperar apenas uma parcela, isso já havia sido dito, iria para criar um pequeno projeto de aprendizagem. A ideia nasceu de conversas na calçada, de olhares que encontravam outros olhares e sentiam o peso do desemprego. Transformei um canto da minha oficina em sala de aula. Chamamos o projeto de Retalhos de Vida. A proposta era simples: ensinar costura para mulheres que precisavam de uma atividade que gerasse autonomia. Nascia uma pequena ONG, na prática antes de nascer formalmente. Encontros semanais, chá e agulhas e uma vontade genuína de reconstruir. Cláudia aceitou participar das primeiras turmas, não porque eu quisesse parecer generosa, mas porque achei que ensinar seria uma forma de reparação prática, que não passava por cheques e processos. Ela veio com as crianças algumas vezes, e eu me lembro de como uma menina miúda que gostava de desenhar corações se sentou ao lado da máquina e observou o movimento da agulha com admiração. Aquelas mãos pequenas devem crescer num mundo onde adultos respondem por atos. Quis que, pelo menos naquele espaço, a normalidade e a dignidade pudessem se recompor. Marcelo, por sua parte, encontrou maneiras de participar do recondicionamento das coisas. Ele se envolveu com a organização do fornecedor de tecido, ajudou a montar um site simples para o ateliê e, em algumas tardes, ficava ao lado das máquinas costurando a limpo peças que seriam vendidas em feiras locais. Nossa relação ficou marcada por uma mistura de prudência e cuidado. Eu não confiava cegamente e ele tinha que recuperar a confiança com ações constantes. Não houve perdão fácil. Houve trabalhos que demonstravam disposição. Na esfera judicial, o processo seguiu seu curso. Houve, é claro, recursos e discussões sobre provas. A defesa tentou desqualificar laudos. A promotoria pediu medidas mais duras em razão da existência de vítimas múltiplas. Nem sempre as audiências foram confortáveis. Em uma delas, tive que ouvir perguntas sobre minhas capacidades de gerir bens, como se a mulher que costura fosse menos capaz de perceber fraudes. Respondi com a calma que aprendi a cultivar, com fatos, com registros do meu caderno de contas e com a certeza de que não era a emoção que nos levaria adiante, mas o trabalho bem feito de quem juntara provas. Um ponto importante daquele percurso foi a revelação do papel de Rosalina. Em um momento em que eu rondava a possibilidade de tornar pública a origem da carta, ela me pediu que não o fizesse de forma escandalosa. Disse que havia encontrado o envelope na soleira de sua varanda e que alguém o deixou ali em silêncio. Contou que, inicialmente, achou que seria um adeus e que o guardou até sentir que devia trazê-lo até mim. Não quis dizer quem o deixou, só falou que quem o trouxe parecia buscar absolvição por meio da palavra escrita. Para mim, isso foi suficiente. Rosalina não era confidente espetacular, era ponte, e como toda ponte, ela servia para que a travessia acontecesse, não para ser palco. Com o andamento do processo vieram, aos poucos, pequenas vitórias materiais. Alguns valores foram bloqueados e, após decisões judiciais, certos bens puderam ser devolvidos ou destinados à reparação das vítimas. Não foi e não seria um retorno completo.
Havia perdas irreparáveis, mas a sensação de que algo estava sendo regularizado trouxe um alívio concreto. As contas do dia a dia passaram a ter alguma previsibilidade, e eu, que durante meses calculara cada gasto, pude pensar no futuro de maneira um pouco menos urgente. Em público, tentei sempre uma postura que preservasse a memória do meu marido e a dignidade de todas as pessoas envolvidas. Não era momento para vitórias pessoais, nem para se proclamar uma bandeira de vingança. Havia uma lei, procedimentos e um esforço coletivo. Afinal, quando a promotoria anunciou que o caso seguiria para processos que avaliariam crimes mais sérios, percebi que a engrenagem institucional havia cumprido sua função inicial, abrir a porta para que a verdade tivesse sua vez. A carta, que no começo muitos acharam ser um adeus, continuou a ser para mim o documento que me permitiu dialogar com a dor e com a possibilidade de reestruturação. Mantive-a arquivada, não por fetiche, mas porque ela foi o ponto de partida para decisões práticas. Às vezes a tirava da pasta e lia trechos pequenos, como quem relembra versos de uma música que ajudou a suportar uma perda. Em outras ocasiões, botava-a no fundo de uma gaveta e seguia com a vida para fora do casulo processual. A rede que se formou, Durval, doutora Simone, Flávia, minha vizinhança, Rosalina, Teresa, mostrou-se mais capaz do que eu imaginara. Cada um desempenhou sua parte. O detetive deu pistas, a advogada converteu aquelas pistas em requisições judiciais. A promotora traduziu os indícios em ações estatais, e a curandeira permitiu que uma confissão chegasse a quem precisava ouvi-la. Isso me ensinou algo simples. Justiça é uma costura feita por mãos diferentes. Ao fim de alguns meses, quando as audiências começaram a ter desfechos parciais, entendi que parte do movimento era histórico-pessoal e parte institucional. O homem que se apresentara como tantas pessoas enfrentou acusações. Em sua defesa, a narrativa da necessidade e do erro humano surgiu com força. O Estado, por seu lado, tramita conforme regras e prazos. Não vou aqui prometer que tudo foi como eu desejava. Não foi. Há decisões que dependem de instâncias superiores, recursos e perícias complementares. Mas o processo seguiu adiante com a seriedade que eu não dava por garantida. No plano humano, a cidade foi costurando sua vida. A feira de sábado ganhou um estande do ateliê, onde vendíamos peças simples e bem feitas. Eu comecei a dar aulas regulares. Algumas mulheres aprenderam a ganhar algum dinheiro com concertos, e outras decidiram apenas participar por prazer e companhia. A ONG foi ganhando forma, com estatuto simples e um grupo inicial de voluntárias que, como eu, acreditavam no valor de ensinar algo que gera autonomia. Dedicamos parte do estoque para mães que vinham com crianças pequenas. A resposta foi calorosa e comovente. Cláudia, com o tempo, pediu desculpas públicas em uma conversa que tivemos, não aquela que os jornais queriam, mas uma conversa sentada numa mesa, com chá e retalhos. Ela disse que havia se deixado levar por promessas e que, no fundo, sentiu-se enredada. Eu escutei e disse que não cabia a mim julgar tudo em definitivo. Disse também que acreditava que sua maior responsabilidade era com as crianças e que eu a apoiaria para que elas tivessem um futuro digno. Não foi perdão absoluto, foi um passo em direção à reconstrução de uma convivência possível. A relação com Marcelo continuou a ser trabalhada a cada dia. Ele fez acordos para colaborar e, em ações de reparação, participou ativamente. A confiança voltou em doses pequenas. Aprendemos a comunicar limites. Ele não poderia mais gerir certas finanças familiares, por exemplo, mas poderia ajudar com a organização e com o trabalho do ateliê. A vida nos deu uma segunda chance, não em termos de anos de volta, mas em termos de responsabilidades assumidas. Houve também episódios que me lembraram da complexidade humana. Vizinhos que tinham dividido pão com o homem antes mesmo de se conhecerem, agora o viam com ressentimento. Alguns preferiram se afastar, outros buscaram entendimento. É natural que a convivência passe por rupturas em situações assim. Procurei, sempre que possível, não promover o linchamento moral. Isso não significa que eu desculpasse os atos, mas que tentei manter a dignidade das pessoas envolvidas, especialmente quando crianças e familiares estavam em jogo. Chegou finalmente o dia em que pude organizar uma pequena inauguração do ateliê, já com a placa discreta e um painel com fotos das primeiras peças feitas pelas alunas. Convidei Teresa, Dona Marlene,
Rosalina, Durval e Doutora Simone. Não houve discursos grandes. Havia café, luz morna e o som da máquina de costura em sintonia com conversas mansas. Lembrei em poucas palavras que nada ali representava uma vitória avassaladora sobre o mal, mas sim um compromisso de reconstrução. A carta estava comigo, discretamente guardada, como quem sabe que a palavra escrita nos arrancou de uma ilusão e nos trouxe para a responsabilidade. Hoje, ao olhar para o que foi sendo feito, percebo que a confissão trouxe mais do que a possibilidade de punir. Trouxe a chance de compreender motivações, de identificar redes e de impedir que outras pessoas caíssem nas mesmas armadilhas. Não estou dizendo que toda confissão tem esse poder. Algumas são vazias, outras são manobras. No nosso caso, a carta foi uma peça entre muitas. A justiça só existiu porque juntamos documentos técnicos, depoimentos e perícias. A carta foi, para mim, a palavra humana que permitiu a travessia do luto para a ação. Quando penso no frasco de azeite que estourou no supermercado, lembro do estalo que me acordou para uma nova vocação, a de não aceitar que o fim seja sempre sinônimo de silêncio. Às vezes, o fim é o começo de uma exigência de reparo. E a curandeira, mais do que curandeira no sentido místico, foi guardiã dessa palavra. Ela mostrou que o que parecia um adeus era outra coisa, um reconhecimento capaz de abrir caminhos. Não vejo essa história como uma revanche, vejo como um alinhavo feito com paciência. A justiça seguiu seu curso, com suas limitações e suas conquistas. A cidade aprendeu lições sobre confiança, e nós aprendemos a importância de documentos, de registros e de redes de apoio. Minha vida ganhou um novo ritmo: costurar, ensinar, organizar. O ateliê é meu lugar de trabalho e também a minha forma de continuar sendo útil na comunidade. A carta permanece guardada, mas não encerrada. De vez em quando tiro-a da pasta plástica, leio um trecho e penso em como a palavra escrita tem força para mudar destinos. Não foi prova final de culpa absoluta, mas foi confissão que orientou a investigação e permitiu que outras peças aparecessem. Isso basta para mim. Se algo desta história ficou com você, escreva nos comentários qual parte mais tocou seu coração. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre recomeços e dignidade. A verdade nem sempre chega rápida. Quando ela vem, exige trabalho coletivo. Mas vem. E quando vem, redecora a vida com linhas novas.